Queridos e queridas, a paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, é a rua do edifício Nelson Mandela, próximo à Escola Municipal Itália e a 40 DP, na Avenida dos Italianos. E eu quero convidar todos vocês a participarem junto comigo de segunda a sábado de uma live que eu faço de ensino da Palavra de Deus pelo Facebook. Pastor Alberto Brasil Basto, é fácil de encontrar. Então, de segunda a sábado, sempre às 19 horas, eu estou trazendo o estudo do Antigo Testamento e eu quero compartilhar junto com todos vocês. Quero deixar também para você o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp, para que você possa, então, estar fazendo o seu pedido de oração. Caso você precise de aconselhamento, de uma direção, estou pronto, disposto a te ajudar. Basta que você mande uma mensagem de áudio ou de texto, ou simplesmente você venha ligar. E na medida do possível, eu estarei atendendo você. Então, anote aí. 21 987 40 8962, Pastor Alberto Brasil. Repetindo para você, 21 987 40 8962. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora, para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração do WhatsApp. Nós levamos o seu nome para o monte, levamos para as consagrações, para os cultos e estamos orando sempre por você. Se você sentir o desejo do coração, mande só o seu primeiro nome e o bairro que você mora, tá bom? Eu quero compartilhar junto com os meus amados irmãos e irmãs o texto que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 19, versículo 5 e o versículo 6. Antes da leitura, eu quero estar falando com vocês para que vocês possam entender melhor o sentido dessa ministração, dessa pregação que Deus me incomodou e tem colocado no meu coração para trazer principalmente para a minha vida e para a vida de cada um de vocês, tá bom? Nós vemos que as grandes empresas, elas têm os seus representantes, né? As pessoas que vão representar os seus produtos. Nós vemos que os YouTubes, eles também, ali quando tem já um grande número de seguidores, as empresas começam a colocá-los como representantes dos seus produtos, assim como as emissoras de televisão, de rádio, colocam também nos seus comerciais, então, representantes, pessoas que venham representar os seus produtos, as suas marcas. Nós falamos até mesmo dos políticos, não é mesmo? Esse político não me representa. Por que ele não te representa? Porque ele não faz um bom governo. Esse político não te representa porque está metido com corrupções, com propinas. Então nós declaramos, esta pessoa não me representa. E assim também nós falamos no Evangelho. E aqui hoje eu quero trazer para você uma representação de Deus, do Espírito Santo para a minha vida e para a tua vida, para ver se realmente nós somos representantes de Deus, se a vida que eu estou levando, que eu estou vivendo, você também, nos torna representantes legítimos de Deus, do reino dos céus. Então, Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6, preste atenção. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. É uma ordem a qual Deus está dando
é uma ordem a qual o Senhor está mandando aqui para que Moisés, o líder do povo, ele viesse dar para que Arão, o sumo sacerdote, os filhos de Arão, os príncipes viessem ser representantes de Deus aqui na terra. Então, a nação de Israel foi escolhida para ser representante do nome do Senhor. Todas as outras nações, ao olharem as leis justas que o Senhor tinha estipulado sobre a terra, sobre Israel, então os povos veriam e iam querer os benefícios de serem servos, de serem filhos de Deus. Por isso Israel foi escolhido aqui como reino sacerdotal e povo santo. Pastor Alberto, o que é povo santo? Povo santo é um povo que procura se distanciar, se separar do pecado, não conviver com mentira, não conviver com enganos, com roubos, todas essas coisas que para o mundo é peculiar, todas essas coisas que para o mundo é natural. Já repararam uma pessoa que não tem o temor de Cristo no coração? Se for no mercado e fizer uma compra e ali a caixa der o troco a mais para a pessoa vai contar vantagem o resto da vida, né? Olha, eu ganhei, eu paguei com 50, me deu troco de 100. Isso aí é o que é peculiar no mundo, isto é natural no mundo, como dizia a Lady Gerson, era um comercial que havia de um cigarro há muito tempo, e o Gerson dizia, o jogador Gerson, agora o comentarista, ele fala assim, nós temos que tirar vantagem em tudo, certo? Então foi tirado esse comercial do ar, porque nós não fomos chamados para tirar vantagem em tudo, nós fomos chamados para respeitar o direito uns dos outros, para estarmos respeitando tudo aquilo quanto o Senhor quer que nós venhamos respeitar. Então, as pessoas que gostam de tirar vantagem em tudo não são representantes do reino de Deus, não são representantes daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu me lembro, eu estava na feira da Pavuna, tem uma feirinha na Pavuna muito boa, onde compramos frutas, um preço bem razoável. E eu me lembro que eu fui comprar uvas para minha falecida sogra, ela estava se alimentando muito de uvas, eu fui comprar uvas e eu cheguei, estava lá a plaquinha dizendo que meio quilo da uva, mas eles botam aquilo para enganar mesmo o povo. Então meio quilo da uva, bem pequenininho, era R$ 4,50. Então, você imaginava que fosse o quilo, você comprava, e ele falou, não, olha aqui a placa. Aí você ia olhar. Eu vi que era assim, e eu pedi 2 quilos daquela uva para poder levar, e dei o dinheiro para a moça, e ela foi, tirou o preço correto, e quando eu vim, ela me deu dinheiro a mais. E eu andei uns 3 passos e conferi o dinheiro e vi que tinha dinheiro a mais. Aí eu peguei e voltei para ela e disse assim, moça, a senhora me deu o troco errado. Olha, tinha que ver a arrogância daquela mulher quando ela disse, você não sabe ler a placa? Aqui a placa está dizendo que meio quilo é o valor que você viu no preço grande. O quilo é o dobro. Eu falei, exatamente. Só que a senhora me deu aqui, acho que R$10 a mais, sendo o preço, esse preço que vocês botam tão pequeno, né? Você me deu R$10 a mais, confira o que você me deu. Ela pegou, ficou sem graça, me olhou e disse, obrigado, moça. Eu falei, não seja por isso, eu não me sinto bem levando aquilo que não é meu. Então, ali eu acho que foi Deus me usando para falar para aquela senhora. Ela ficou tão irada comigo porque achou que eu estava reclamando dela ter cobrado o preço real da uva, que estava bem pequeno, e ali meio quilo estava estampado como sendo R$4,50, quanto o quilo era R$9. Então, queridos, o servo de Deus, a serva de Deus representa o reino de Deus, como aqui foi dito, este reino sacerdotal. Israel foi chamado então para ser reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E eu e você, será que nós estamos representando bem o reino de Deus? Será que eu e você
estamos sendo realmente autênticos representantes do reino a qual Deus chamou a mim e a você para que nós fôssemos? Temos que prestar muita atenção com relação ao reino sacerdotal, com relação à minha vida e à tua vida. Na primeira carta que o apóstolo Pedro escreveu à igreja, capítulo 2, versículo 9, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Querido e querida, amado e amado de meu Pai, prestem muita atenção nesta palavra a qual o apóstolo Pedro trouxe para a minha vida, trouxe para a tua vida também, dizendo que eu e vocês, nós, porém, esse porém está dizendo, você não foi chamado de qualquer maneira, eu não fui chamado de qualquer maneira, nós fomos chamados para proclamar o reino de Deus, para representarmos a Deus na terra. Será que eu e vocês estamos representando bem? Será que as pessoas que olham para o pastor Alberto Brasil, as pessoas que olham para você, nos veem, nos enxergam como autênticos representantes deste reino celeste, a qual Deus nos tirou da imundícia, como disse aqui o apóstolo Pedro? Vamos conferir de novo a leitura. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, escolhida. Eu e você fomos escolhidos, não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele que escolheu a mim e a você. Então, eu e você fomos escolhidos a dedo por Deus para sermos representantes. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro está falando aqui diferente, o resgate do povo de Israel do Egito, quando ele estava cativo, foi algo material, embora houvesse o poder, a intervenção clara de Deus para libertar, usando então a vida de Moisés como líder daquele povo, para que pudessem sair das garras de Faraó. Mas nós agora estamos falando já de uma outra geração, a geração, a igreja do século 21, que somos eu e você, desta igreja que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aqui Pedro está falando agora dessa nova geração, que é a igreja, que nós fomos constituídos como sacerdócio real, sacerdócio santo, para proclamarmos as boas obras, para proclamarmos o nome de Jesus. Será que nos veem como real representante? Será que as minhas ações, as minhas condutas, a sua ação e a sua conduta também, as pessoas conseguem nos enxergar, conseguem perceber em mim e em você este reino sacerdotal? Eu vou ler explicando para você mais uma vez. Versículo de número 9. Mas vós sois a geração eleita, quer dizer, escolhida, o sacerdócio real, o sacerdote que o Rei dos Reis delegou, instituiu para que eu e você seguíssemos. Então, o sacerdócio real, a nação santa, a nação separada do pecado. Então, continua dizendo, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quais são as virtudes de Cristo? Quais são as virtudes de Deus? As virtudes de Cristo, as virtudes de Deus são coisas boas. São coisas que vão trazer arrependimento no coração do pecador. As virtudes de Deus são a justiça, são a lealdade, são a verdade. Jesus Cristo declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida.
ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estas são as virtudes, não é querer mal a quem quer que seja, não é mentir, não é falsificar, não é adulterar, não. As virtudes de Deus são coisas santas, são coisas que edificam. Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer então, para que eu e você venhamos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima, nas coisas que edificam, para que nós possamos então sermos representantes deste reino. No versículo 10 ainda desse capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro diz: vós que em outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está dizendo Pedro aqui que antes, em outro tempo, nós não éramos povo de Deus. Nós éramos desgarrados, destituídos da glória, da graça de Deus. Então, em outro tempo, nós não éramos povo de Deus. Mas agora, após o sacrifício de Cristo, após a confissão dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, agora está dizendo que nós somos povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado graça e misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. E ele continua dizendo no versículo 11, o apóstolo Pedro, dizendo: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Olha o pedido de Pedro. Este é o entendimento daquele que se converteu. Este é o entendimento daquele que conseguiu captar, absorver o sacrifício maravilhoso da cruz do Calvário. Ele diz: amados, peço-vos que, como peregrino e forasteiro. O que é peregrino e forasteiro? Aqui não é a nossa terra, aqui não é a nossa morada, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, quer seja no Brasil, quer seja nos países europeus, em qualquer lugar na terra que nós estamos, eu e você somos peregrinos e forasteiros. A nossa cidade celeste é aquela que está preparada para mim e para você. Então ele pede: eu peço que vos abstenhais das concupiscências carnais. Ele está falando: eu quero que vocês não façam nada a qual a sua carne manda, nada nocivo à fé em Deus, que vocês não façam nada que venha então trazer vergonha sobre vocês mesmos e sobre o Evangelho. Ele está dizendo então, abstenhais, quer dizer, deixar de fazer, deixar de lado, então, essas concupiscências da carne que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Quem eram os gentios? Éramos todos nós que não éramos judeus, que não éramos israelitas. Todos os outros povos, nós éramos chamados de gentios. Então ele diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como a de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Podem falar mal de mim e de você, porque o inimigo incita que realmente alguém se levanta contra a nossa vida para falar mal, mas que não encontrem motivo para falar. E no dia da visitação, no dia que tudo se cumprir, que essa palavra se cumprir, então eles venham glorificar a Deus, pelas obras que em nós observaram, que aquilo que eu preguei era verdade, que aquilo que eu falei era verdade, que aquilo que você falou era verdade. E diz ainda: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior. E ele vai começar a dizer aqui que eu e você devemos obedecer todas as leis, todos os preceitos, desde que elas não venham contrariar a carta magna, a principal carta, que é a palavra de Deus. Eu e você devemos obedecer tudo até o ponto que venham conflitar
com as leis de Deus, como, por exemplo, o casamento de homossexuais, como, por exemplo, tantas coisas aí que hoje a sociedade considera normal e que a Bíblia diz que é anátema. O que é anátema? É maldito. O que é anátema? É maldição. Então, tudo que confrontar com a palavra de Deus, então eu e você não podemos concordar. Podem passar os céus, podem passar a terra, mas a palavra de Deus, esta não há de passar. E você, meu querido, você, minha querida, deve permanecer nesta palavra. Então, o apóstolo Pedro, ele vai continuar falando sobre diversas coisas que eu e você temos que fazer para sermos representantes autênticos do reino de Deus. Eu fui chamado para isto, você não foi chamado para outra coisa. Muitas vezes nós achamos que fomos chamados para ter todos os dons espirituais. Eu queria ter o dom de curas, eu queria ter o dom de línguas, eu queria ter o dom de profecia, eu queria ter tantos dons. Mas todos esses dons haverão de passar. Todos os dons que eu quero, que você quer, haverá de passar. Mas a fé, o amor, isso vai permanecer. A palavra fala sobre João o Batista. João Batista não fez um único sinal sequer, sabiam? Não curou ninguém, não limpou leproso, nada disso João Batista fez. Mas ele, sem ter qualquer um desses dons de curas, os milagres que eram próprios da época, como é hoje também, ele não curou ninguém. Ele pregou o arrependimento, ele batizou no Rio Jordão para que viesse a haver limpeza nos corações. E Jesus diz que, nascido de mulher, não houve homem algum que se comparasse com João o Batista. Então, o que Deus quer de mim e de você não é que nós venhamos ter todos os dons, mas que nós venhamos ter o sacerdócio. Você é sacerdote. Como é que eu posso glorificar a Deus? Falando línguas estranhas? Talvez. Cantando, louvando? Talvez. Mas você pode glorificar a Deus através de uma vida sem mentiras, uma vida sem engano. Você não pode ter dons alguns. Você pode achar que não tenha talento algum. Mas se você andar na verdade, se você viver na verdade, você vai estar glorificando muito mais o nome de Jesus. Você vai estar sendo, então, um autêntico representante do reino de Deus, porque as pessoas vão olhar para a sua simplicidade. As pessoas vão olhar para a sua vida, ainda que você não tenha ouro e nem prata, como declarou o próprio Pedro em Porta Formosa, quando aquele coxo olha para ele e diz assim: dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Ele diz: olha para mim, olha para o meu companheiro, fita os olhos em nós. E aquele homem talvez tivesse esperado receber ali uma boa esmola, uma boa soma em dinheiro, né? Uma moeda de prata ou de ouro. E Pedro declarou: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem coxo de muito tempo, acostumado a estar na Porta Formosa para pegar esmola, ele tem uma mudança de vida. Isto é ser representante autêntico do reino de Deus. Eu não falo pela cura em si. Eu falo pela lealdade de podermos declarar que nós não temos o ouro, que nós não temos a prata, mas que a presença de Jesus Cristo, que o Espírito Santo está na minha vida e também na tua vida. Então, vamos ser representantes, porque eu disse para você, quando um político erra, quando um político faz alguma coisa errada, nós declaramos nas redes sociais: este aí não me representa. Ou como até um pastor, um cantor, vai e faz alguma coisa errada e nós colocamos: este não me representa. Será que Cristo, ele colocaria isso? Quando chegar o meu nome e dizer: este não me representa, é o que vai acontecer.
Aqueles que serão colocados na fila da direita são aqueles que representam a Cristo, representam o reino sacerdotal. Aqueles que são colocados na fila da esquerda são aqueles que nunca representaram. Tiveram dons de curas, tiveram dons de profecia, tiveram dons de visão, curaram enfermos, limparam leprosos, expulsaram o demônio, mas Jesus Cristo vai declarar: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então isto não é representar a Cristo. Eu tenho que ter muito cuidado. E você também tem que ter muito cuidado. Na sua simplicidade, você pode representar muito mais a Deus do que eu, tendo um cargo ministerial, tendo um cargo para ministrar em rádios. Você pode ser muito mais um representante de Deus até do que eu. Se você andar na verdade, na lealdade, não andar em mentira, basta o que Deus tem te dado, como disse ele a Paulo. O Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus é mais do que suficiente para nós vivermos uma vida como autênticos representantes da palavra. Vou repetir o versículo 9, que disse o apóstolo Pedro: mas vós sois a geração eleita, quer dizer, escolhida, o povo que tem um sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, não com ouro nem com prata, mas pelo sangue precioso de Jesus, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que vivíamos uma vida de pecado, as pessoas vão olhar para mim, para você agora e falar: como pôde? Essa pessoa bebia, essa pessoa humilhava, batia na esposa, nos filhos, essa pessoa cheirava, essa pessoa assaltava e agora está pregando a palavra. Você pode pregar a palavra sem uma palavra. Pastor Alberto, como eu posso pregar a palavra sem uma palavra? Você é observado. Você e eu estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhas e muitas vezes você não percebe, mas você está sendo observado pelos céus, pelo inferno e por testemunhas na terra. O seu andar, o seu caminhar, a sua vida é que vai glorificar a Deus. Amém? Eu sou o pastor Alberto Brasil, pastor presidente do Ministério Igreja Evangélica Árvore da Vida em Rocha Miranda, na rua Ibirapuitã, número 283, a rua do edifício Nelson Mandela. E quero convidar a todos para de segunda a sábado, pelo Facebook, eu faço uma live, estudo e ensino da palavra de Deus. E eu quero compartilhar junto com todos vocês, tá bom? De segunda a sábado, sempre às 19 horas. E quero deixar também o número do meu telefone celular, que tem o aplicativo do WhatsApp. Você que precisar de oração, de aconselhamento, você pode mandar uma mensagem de áudio ou de texto ou simplesmente ligar e, na medida do possível, eu vou estar atendendo você. Então, anote aí: 21 9 8740 8962. Pastor Alberto Brasil. Repetindo para você: 21 9 8740 8962. Não esqueça de mandar o seu nome e também o bairro que você mora, para que eu possa identificar e adicionar você dentro do grupo de oração do WhatsApp. Nós levamos para os montes, para a consagração, para os cultos, e na madrugada sempre estamos orando por todos vocês, tá bom? Então, eu sou o pastor Alberto Brasil e convido a todos para estarem conosco de segunda a sábado pelo Facebook, Pastor Alberto Brasil Bastos. Ali é público e você pode estar participando junto conosco. Eu fico por aqui, mas prometo-me uma coisa, vamos prometer? Então tá bom. Sê tu também uma bênção nas mãos do Senhor. Tchau, gente. Beijos.